espero que todos vocês estejam bem, né, no conforto de suas casas. Nós temos que agradecer a Deus que no meio de tantas notícias tristes que a gente assiste na televisão, nós estamos aqui porque o Senhor tem nos suportado, tem nos ajudado, né, nos protegido. Então nós somos gratos a eles, né, gratos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, mesmo nessas situações difíceis que estamos passando, né. Vamos agora estar orando então para começar a nossa aula. Feche seus olhinhos e que o Papai do Céu consiga falar, né, que o Papai do Céu Ele esteja aqui na nossa aula e fale com o seu coração, tá bom? Papai do Céu, obrigada por mais essa aula, obrigado por estarmos aqui e se faça presente nessa aula, Paizinho, qualquer lugar que as crianças estejam ouvindo, meu Deus, cheia o coração delas e que faça diferença na vida delas este culto e essa aula, Pai. Te damos honra e graças. E essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém. O culto de hoje é um culto muito legal, muito especial, porque a gente vai falar disso daqui, ó. Eu sou o projeto de Deus. E a história também, ela tem muito a ver com uma mulher que ela cumpriu o projeto de Deus aqui na Terra. Vamos ver se vocês acertam? Daqui a pouquinho a tia vai contar a história pra vocês. Mas então, falando sobre esse versículo aqui, eu sou o projeto de Deus, que se encontra lá em Salmos 139, no verso 16. Então vamos lá, vamos ler, vamos pegar aqui a nossa Bíblia, tá? Pegue aí na sua casa a sua Bíblia e vamos ver o que está escrito lá em Salmos. E lá está dizendo o seguinte: Tu me viste antes de eu ter nascido, né? Então, vamos repetir mais uma vez? Tu me vistes antes de eu ter nascido. E quando diz assim, na palavra de Deus, tu me vistes antes de eu ter nascido, quem que nos viu? O Senhor, né? Deus Todo-Poderoso, antes mesmo da gente ser um projeto para os nossos pais aqui na Terra, nós fomos o projeto de Deus. Não é mesmo? Então, desde antes da gente ter nascido, ele já sabia que o meu nome ia ser Giovana, que o nome de vocês ia ser como é, né? E o que nós iríamos fazer aqui na Terra, né? Qual seria o projeto que ele tinha nos dado pra gente cumprir aqui na Terra. Então, antes mesmo da gente nascer, o Senhor já tinha um projeto pra gente e um plano. Cada um de nós temos um plano para ser cumprido, um chamado, um projeto aqui na Terra, amém? E aí, né, falando sobre Eu Sou o Projeto de Deus, essa camiseta que é o tema desse ano da UIAT, né? A história de hoje fala muito sobre isso. Mas antes disso a gente vai louvar o nome do Senhor com aquele hino que é da tia Jo, que fala Crianças no Projeto de Deus. Esse hino também, ele faz parte, né, dos hinos escolhidos pela UIAT desse ano. A tia mandou no grupo pro papai de vocês, né? Então, ensaiem na casa de vocês, conheçam esse hino, que é um hino muito legal, um louvor muito abençoado, né? Ele é mais animado e fala sobre o projeto de Deus, né? Que nós somos o projeto de Deus. E aí, se vocês quiserem acessar no YouTube, é Tia Jo, Crianças no Projeto de Deus, tá bom? Vamos lá então, louvar o nome do Senhor. Vamos lá. Eu sou criança. Eu sou criança, sou projeto de Deus. Eu sou criança, sou projeto de Deus. Sou esperto, inteligente, sou feliz e obediente. Eu sou criança, sou projeto de Deus. Mais uma vez. Eu sou criança, sou projeto de Deus. Eu sou criança, sou projeto de Deus. Sou esperto, inteligente, sou feliz e obediente. Eu sou criança, sou projeto de Deus. Minha energia pra Jesus louvar, louvar, louvar. Minha energia pra Jesus louvar, louvar, louvar. Eu louvo batendo palmas, eu louvo batendo os pés, eu louvo movimentando, eu louvo pulando assim, pro lado, pro outro, pra baixo, pra cima, por dentro, pro alto, no baixo, pro lado, pro outro, pra baixo, pra cima, por dentro, fora, no alto, no baixo. Por dentro, por fora, no alto, no baixo, sempre sou feliz. Por dentro, por fora, no alto, no baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração lavou. Por dentro, por fora, no alto, no baixo, sempre sou feliz. Mais rápido agora.
Por dentro, por fora, no alto, no baixo, sempre sou feliz. Por dentro, por fora, no alto, no baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração lavou. Por dentro, por fora, no alto, no baixo, sempre sou feliz. Minha energia. Vá, louva, louva, minha energia pra Jesus louvar, louva, louva, minha energia pra Jesus louvar, louva, louva, minha energia pra Jesus louvar, louva, louva. Eu sou criança, sou projeto de Deus. 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 Amém! Que louvor mais legal, não é mesmo? Vocês conhecem, né? E ensaiem aí na casa de vocês. E agora a gente vai pra nossa história de hoje que eu tava falando pra vocês. É uma história muito legal e é de uma mulher. Vamos ver se vocês acertam de quem é essa história. É de uma mulher que ela cumpriu o projeto de Deus aqui na Terra. Cumpriu o que Deus queria para a vida dela. E essa mulher, ela teve um chamado muito bonito e muito importante, né? Porque ela salvou o povo de Deus, né? O povo de Israel. E também, outra dica dessa mulher, ela não tinha os seus pais e ela era criada pelo seu primo. Agora vocês sabem de quem eu tô falando, não é mesmo? É isso mesmo, essa história é da rainha Esther. Isso aí, a rainha Esther foi uma mulher muito abençoada, virtuosa e que cumpriu o projeto de Deus aqui na Terra. Vamos ver como que ela cumpriu? Eu vou contar a história então pra vocês. Desde o começo para vocês entenderem como que ela conseguiu cumprir o projeto de Deus. Em Suzã, essa história acontece em Suzã, e lá tinha um rei chamado Xerxes e uma rainha chamada Vasti. E o rei, lá no seu 3º ano de reinado, ele deu um banquete para as pessoas e tava, né, naquela felicidade, no banquete, todo mundo se divertindo, né? Comendo, e daí ele pediu para seus eunucos chamarem a rainha Vasti para participar ali do banquete. E vocês acreditam no que a rainha Vasti disse? Ela negou o pedido do rei. Foi isso mesmo, ela negou o pedido do rei e o rei estava muito zangado e ele decidiu perguntar para os sábios, né? Os sábios da lei, o que ele deveria fazer com a rainha porque ela tinha desobedecido uma ordem. E aí os sábios fizeram uma reunião e falaram: olha só, rei, a rainha Vasti desobedeceu o seu mandato e ela te ofendeu. Então você deve tirar a coroa da rainha e não deixar mais ela entrar em sua presença. E olha só, crianças, ele fez isso. Ele tirou a coroa da rainha, a Vasti não foi mais a rainha de Suzã, e a partir dali o rei Xerxes, ele começou a procurar uma outra pessoa para ser a rainha, né, e a esposa dele. Então, ele pediu para os seus servos para chamar todas as mulheres daquela cidade, né? Para ele fazer uma seleção e ele escolher quem seria a nova rainha, né? E no meio dessa seleção de mulheres estava lá a Esther. Isso mesmo. Só que como que a Esther foi para lá? Então, é o seguinte. A Esther, ela tinha sido trazida com Mordecai, que era o seu primo, que eu tinha falado para vocês, que o primo dela que cuidava dela, né? Porque ela era órfã. E Mordecai, ele tinha sido prisioneiro em Jerusalém, porque eles moravam em Jerusalém, eles eram judeus, né? E então eles tinham sido prisioneiros e daí eles foram levados para Suzã. Olha só, crianças, no meio de uma dificuldade, de uma situação dessa que parece muito triste, Deus ia fazer o propósito dele. Então a gente acha, às vezes, que a gente está passando por alguma dificuldade, algum problema, mas Deus está sabendo de tudo, ele tá no controle de todas as coisas, crianças. E aí, foi então que Esther, né, ela estava em Jerusalém, ela e Mordecai, e ela foi apresentada ao rei. E aí, crianças, o rei, ele se apaixonou por Esther. Eu vou ler até um versículo para vocês, que está lá no livro de Esther, no capítulo 2 e no versículo 17. Olha só o que fala.
o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa e a fez rainha no lugar de Vaste, que era a outra rainha. Isso mesmo, crianças, agora ela estava se tornando a rainha de Suzã. E olha só, que antes a gente estava achando que ia dar tudo errado, né? A Esther tinha sido prisioneira, né? Ela estava sendo trazida com Mordecai, né? Mordecai trouxe ela para Suzã e tirou da terra deles, né? Que era Jerusalém. Mas Deus tinha um plano para ela. E aí, crianças, agora Esther estava sendo rainha, Esther era uma rainha, e Mordecai, que era o seu primo, ficava ali nas redondezas, né? Ficava cuidando, e um certo dia, Mordecai salvou a vida do rei. Sabe por quê? Ele estava lá escutando umas conversas dos eunucos do rei, né? Que eram pessoas que trabalhavam para o rei, e esses eunucos, eles estavam planejando matar o rei. Eles iam trair a confiança do rei e iam matá-lo. E aí, Mordecai ouviu tudo e foi correndo conversar e falar tudo para Esther. E aí Esther avisou o rei e assim conseguiu salvar a vida do rei, porque daí o rei descobriu quem ia matá-lo e daí ele ficou salvo. Então, né, sabendo disso, mas o rei não sabia que tinha sido Mordecai, né? Ele só sabia quem eram as pessoas que iam matá-lo. E aí tinha um homem, né, que se chamava Amã. Esse homem, ele foi intitulado como o príncipe, né, o príncipe maior de todos ali do reino, né, porque o rei Xerxes tinha intitulado ele como esse príncipe maior de todos, né. E aí Amã, ele queria que todos se curvassem diante a sua presença. Então, onde ele passasse, ele queria que todos se curvassem. Mas, crianças, estava lá Mordecai e todos se curvaram menos ele, porque Mordecai servia ao nosso Deus, né? E todos que, né, servem ao nosso Deus, nós não devemos se curvar diante de outras pessoas, diante outros ídolos, porque tudo aquilo que tira o lugar do nosso Deus é um ídolo e nós estamos adorando. Nós temos que tomar cuidado com isso, crianças. Então, assim, o Amã viu que Mordecai não se curvava diante dele e começou a ficar muito furioso, muito bravo com tudo aquilo. E aí Amã descobriu que Mordecai era um judeu. Lembrando que Mordecai tinha avisado para Esther para não contar pro rei e para ninguém que eles eram judeus, porque senão eles iam sofrer muito, né? Porque era de outra descendência. E acreditava diferente do que eles acreditam, né? Ali o rei Xerxes e as pessoas. Então, quando Amã descobriu que Mordecai ele era um judeu, ele ficou muito furioso, porque ele sabia que os judeus, eles acreditavam, eles eram servos de Deus, né? E eles só serviam a Deus, só se curvavam perante ao nosso Deus. E então, crianças, foi aí que ele foi conversar com o rei e ele disse: olha, rei, aqui na nossa província tem muita gente diferente de nós e tem pessoas que não acreditam no que a gente acredita, então vamos matar. E aí o rei decretou matar os judeus. Crianças, isso mesmo. Foi quando Mordecai descobriu e ficou muito, muito, muito triste com tudo aquilo. Rasgou as suas roupas de tristeza, porque todos ali, o povo judeu ia morrer. E até mesmo Esther, porque Esther também era judia. E aí, crianças, Mordecai ficou muito triste e foi avisar a Esther, né? Para que ela pudesse ajudar de alguma forma o povo, né? O povo dela. E ele contou: olha, Esther, é isso que está acontecendo. O rei decretou matar os judeus. Nós vamos morrer. E você também vai morrer porque você é uma judia. E então, Esther ficou muito triste, crianças, e ficou muito pensativa de como ela podia ajudar o povo dela, né? Como ela podia ali interceder pelo povo dela. E aí, crianças, Esther estava intercedendo pelo seu povo e Mordecai disse assim: Esther, você tem que fazer alguma coisa pelo seu povo, né? Você está aí como rainha e deve ser por isso que Deus te colocou aí neste lugar como rainha para ajudar o seu povo. E aí, nesse momento que ela está cumprindo o projeto de Deus, crianças, porque ela ajudou o seu povo a se salvar, né, da morte. E aí, a Esther, ela era rainha e ela tinha, assim, né,
essa possibilidade de conversar com o rei e de fazer alguma coisa. E foi aí que ela convidou o rei e Amã para um banquete, né, para que ela pudesse conversar com o rei e tentar salvar, né, os judeus de alguma forma. E aí ela conversando com o rei e falando: olha, rei, eu preparei esse banquete para vocês porque eu gostaria de conversar e de pedir alguma coisa. E o rei falou: olha, Esther, peça o que você quiser. E aí ela preparou um outro banquete, crianças, isso mesmo. Ela preparou um outro banquete para aí sim pedir para o rei que salvasse o seu povo. E crianças, olha só como Deus trabalha. Naquela noite, né, depois do banquete, o rei Xerxes não conseguiu dormir. Ele ficou assim, pensativo, né, em quem poderia ter ajudado. Lembra daquela vez que eu contei pra vocês que foi o Mordecai que salvou a vida do rei? Então o rei ele não conseguiu dormir nessa noite pensando quem poderia ter ajudado a salvar a vida do rei. E ele começou a questionar: essa pessoa ela foi honrada? Quem foi ela que me salvou? E ele descobriu que tinha sido Mordecai que tinha salvado a vida dele. E aí ele decidiu reconhecer, né, e valorizar esse feito, né, porque ele foi um homem honesto e contou pro rei. E ele foi reconhecido. Mordecai foi reconhecido e honrado. Crianças, o rei chamou Amã para honrar Mordecai, mas Amã não sabia que ele ia honrar Mordecai. E quando ele foi chamado lá, Amã estava achando que ia ser uma honra para ele, que ele ia ser reconhecido como o príncipe, né? Porque ele se achava mesmo o grandioso ali do rei, né? E aí o rei falou: olha só, Amã, essa pessoa que me ajudou, ela vai ser reconhecida, dê roupas nobres, né, finas para essa pessoa, coloque uma coroa na cabeça dela e leve ela a cavalo. Fez assim uma honra mesmo para Mordecai. E aí que o rei falou: e faça isso com Mordecai, Amã. Amã ficou assim todo sem saber o que fazer, porque lembra que Amã não gostava de Mordecai, crianças? E Amã ficou assim sem saber o que fazer, porque lembra que Amã queria até matar os judeus por causa de Mordecai não ter se prostrado diante da presença dele? E Amã fez assim, ele obedeceu a ordem do rei e fez toda essa honra para Mordecai. Para vocês verem como Deus é poderoso e como honra os seus servos, os seus filhos, crianças. E aí chegou o segundo banquete. Lembra que a Esther tinha convidado para mais um banquete? E aí Esther fez o banquete, preparou para eles, o rei chegou, a Amã chegou. E foi aí que a Esther, ela realmente pediu para que o rei salvasse os judeus, porque ele tinha feito um decreto para matá-los. E aí, crianças, ela pediu para que salvasse seu povo porque tinha decretado. E o rei falou: mas quem fez isso, né? Quem quer matar o seu povo? E ela falou que tinha sido Amã. E nesse momento, o rei ficou muito zangado com Amã e decidiu castigá-lo. Mas, crianças, o que eu quero passar para vocês é que Esther conseguiu cumprir o projeto de Deus aqui na terra e ela salvou o seu povo. Foi muito importante, porque senão o povo de Israel ele poderia ter sido todos, né, mortos e aí tudo ia ser muito diferente. Então, assim, Esther foi obediente ao seu primo que cuidava dela, foi obediente a Deus, à voz do Senhor, e conseguiu salvar o povo de Deus, crianças. E eu queria falar pra vocês que Esther também não tinha os seus pais, mas mesmo assim, Deus estava com ela. Deus protegia de todos os perigos e cuidava dela, não é mesmo, crianças? Às vezes a gente fica chateado porque não tem um papai, não tem a mamãe, não tem uma vovó, mas Deus está conosco, Deus é o nosso Pai, é o nosso protetor, amém? Vamos orar então e encerrar mais uma aula. Vocês possam pedir agora nessa oração final que a gente aprenda qual é o projeto de Deus para nossa vida, o que Deus quer que a gente faça, né? Para que o nome dele seja honrado e glorificado. Vamos orar então? Feche seus olhinhos aí nessa casa e pergunte a Deus: Pai, qual é o projeto que o Senhor quer para nós? Em nome de Jesus, Senhor, queremos te pedir, Pai, graças por mais essa aula, por mais esse culto, Senhor. E nos mostre qual é o seu projeto para nossa vida. Nós
Sabemos que tudo que o Senhor faz é perfeito, é bom. Nós somos suas criaturas, nós somos feitos, né, Pai? O Senhor nos fez e nós somos também, Pai, perfeitos, Pai. Mostre-nos qual é o seu projeto, o que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós queremos cumprir a sua vontade, porque sabemos que ela é agradável, Senhor. Te agradecemos, né, por essa aula e pela Rainha Esther, Pai, por ela ter salvado e cumprido o seu projeto, Senhor. Obrigada por estar com ela e por estar com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém! Então, essa foi a história de hoje, o culto de hoje. E semana que vem tem mais, viu? Deus abençoe vocês e uma boa semana. Tchau, tchau!